tudo igual. Exageros à parte, eu lembro como era com a minha mãe e vejo como é comigo hoje em dia. E muitas de nós vivemos o mesmo drama para manter a nossa casa limpa e arrumada. Eu era muito bagunceira, mas quando cresci, descobri como manter tudo em ordem e limpo. Facilita demais a vida da gente. E deixa eu contar uma coisa para você. Eu tenho 5 filhos. A mais velha já tem mais de 30 e a caçula tem 19. E enquanto eles eram pequenos, era uma luta diária para manter tudo arrumadinho. A gente arrumava, eles bagunçavam. Meu marido arrumava de novo, eles bagunçavam. Aí quem arrumava era eu, eles bagunçavam. E aí a gente tomou uma decisão. Vamos esperar que eles cresçam, cheguem numa idade em que vão querer trazer colegas, namorados aqui para casa. E aí sim, eles vão ter vergonha, eles vão ter iniciativa de resolver arrumar tudo. E foi o que aconteceu. Hoje em dia, eles já têm uma preocupação maior de ter a casa arrumadinha. E no ano passado, eu me aposentei. E a partir daí, comecei a ter mais tempo para poder me dedicar à casa. A tornar a casa mais a minha cara da minha família. Um lugar agradável para todos nós, onde a gente possa recarregar as nossas energias, relaxar, descansar e ser feliz. Qual é a importância, então, do lugar onde a gente mora? Deve ser o nosso ninho, o nosso lar, não só a casa, mas o lar mesmo, onde tudo que a gente ama está guardado, onde a gente se sente renovado, onde de uma certa maneira a gente vai ao céu. E será que a decoração tem influência na nossa disposição? Tem sim, porque você pode se sentir ou muito mal ou maravilhosamente bem, dependendo de como a sua casa é arrumada, a quantidade de coisas que você tem, como elas estão dispostas dentro da sua casa, as cores que mais agradam você ou não, o tipo de objeto que fala alguma coisa para o seu coração, porque a casa é a expressão da nossa personalidade. Ela mostra como são as pessoas que moram dentro dela. Será que a Bíblia fala alguma coisa a respeito desse assunto? Fala sim. Em Provérbios, no capítulo 31, vem a descrição do que seria uma mulher virtuosa do ponto de vista de Deus. E no verso 27 está escrito assim: ela cuida dos negócios de sua casa e não dá lugar à preguiça. Um dos segredos para que a gente possa ter uma casa sempre em ordem, sempre limpa, agradável de se habitar, é a gente não ter preguiça. E no capítulo 24, os versos 3 e 4 falam assim: com sabedoria se constrói a casa e com discernimento se consolida. Pelo conhecimento, os seus cômodos se enchem do que é precioso e agradável. Então, quem é sábio, constrói a sua casa. Não no sentido dos tijolos, as paredes, o teto, mas principalmente no sentido do lar. Como que ele vai ser? A gente deve ser sábio, então. No capítulo 17 de Provérbios ainda, o verso 1 fala que melhor é um pedaço de pão seco com paz e tranquilidade do que uma casa onde há banquete e muitas brigas. E eu não sei se você já reparou, mas uma casa toda bagunçada, em que todos os dias a gente perde a chave, não sabe onde foi que colocou as coisas, onde é que tá a cueca, onde é que tá a camisa, onde foi parar o vestido azul. Uma casa assim sempre vai gerar briga entre o casal, entre pais e filhos, entre os irmãos. E lá em Levítico, no capítulo 14, os versos 33 a 57, que eu não vou ler porque é muito grande, mas se você quiser dar uma olhadinha, vai na sua Bíblia e dá uma lida, fala a respeito de lepra na casa. Que história é essa de lepra na casa? É falando a respeito de mofo. A umidade e a falta de limpeza pode trazer mofo para sua casa, para as suas paredes, para o chão, para o teto. Você nunca viu isso no teto do banheiro, onde tem uma ventilação mais deficiente? E das paredes e teto e piso pode ir para todas as suas coisas, os seus móveis, as suas roupas, os seus pertences todos. Então é super importante a gente manter a nossa casa em ordem, limpa, cheirosa, arrumada, organizada. E o que a gente vê na vida? Eu achava que esse problema era só comigo, mas não. Muita gente vive esse mesmo drama. Ter uma casa quase permanentemente bagunçada, entulhada de coisas, muitas delas coisas de que a gente nem gosta tanto assim e a gente nem precisa delas, que sugam o nosso tempo só para ficar arrumando todos os dias, o dia inteiro. E quando chega a visita, é um Deus nos acuda, a gente correndo para esconder a bagunça de qualquer jeito, depois a gente nem sabe onde foi que a gente escondeu as coisas. E aquele estresse de ter que
que encontrar todo dia alguma coisa que a gente perdeu e está precisando naquela hora. E na verdade a casa deveria ser um local de descanso, de paz, de alegria, e não um lugar que gere muito estresse para nós, além do que a gente já traz lá de fora da rua. E se o seu cônjuge e os seus filhos não colaboram, aí é que piora tudo de vez. Se você estiver cansado de viver esse tipo de vida estressante, que suga toda a tua energia, o que você pode fazer para mudar? Em primeiro lugar, você precisa entender que arrumação e organização são duas coisas bem diferentes. Arrumação é quando você deixa tudo não bagunçado, mas não necessariamente no lugar certo. Por exemplo, se chega uma visita e você esconde tudo dentro do seu armário, entulhando tudo e fechando a porta. Isso você está arrumando, mas você não está organizando. Você não sabe onde as coisas estão. Elas provavelmente vão estar nos lugares errados. As roupas vão estar amassando todas. Coisas que você precisa para agora, você não vai conseguir encontrar facilmente. E deixa eu contar uma história para você. Eu tenho uma tendência a ser mais organizada do que o meu marido. E uma vez ele viajou com todos os nossos filhos, menos a nossa filha mais velha. Ficamos só nós duas em casa. E enquanto eles estavam viajando, eu resolvi dar uma arrumada geral, deixar tudo bem organizado e bonitinho. E uma das coisas que me deixava incomodada era uma estante que a gente tinha no nosso quarto, com um monte de livro que a gente ama, por isso a gente deixava ali perto da nossa cama, mas que estava tudo bagunçado. E aí eu resolvi arrumar todos os livros por assunto. Ficou tão bonito e tão fácil da gente encontrar as coisas até o dia em que meu marido e os meus filhos chegaram de viagem. Assim que ele chegou, ele tinha comprado num sebo, na cidade onde ele tinha ido, um monte de livros super interessantes, vários para dar de presente para mim. E o que foi que ele fez? Ele olhou aquela estante toda arrumada direitinho e a primeira coisa que ele falou foi: tá arrumado tudo errado, os livros têm que ser arrumados por tamanho. Ele tirou vários livros do lugar e resolveu colocar aqueles que ele trouxe e mais os que já existiam, arrumados tudo só por tamanho. Ficou bacana, mas se eu perguntasse onde é que está o livro X, ele não tinha a menor ideia de onde isso poderia ser. Porque arrumar por tamanho não é um critério lógico para você saber onde as coisas estão. E o meu marido, como muitos homens, gosta de arrumar as coisas muito assim, onde isso cabe, e ver pelo tamanho, pelo formato. Quando isso não é a forma mais lógica, mais inteligente, mais fácil de você ter as suas coisas à disposição. Por outro lado, se você arrumar tudo de uma forma organizada, uma forma lógica, uma forma que facilite a localização de tudo, você vai estar facilitando demais a sua vida. Se qualquer pessoa falar onde está Y, você sabe onde está. E o bom é que as pessoas não vão nem precisar perguntar para você onde foi que você escondeu alguma coisa, porque vai ser tão lógico que todo mundo vai saber onde pode estar. Isso, de quebra, também vai trazer mais beleza para sua casa e vai fazer com que as brigas por causa disso acabem. Você vai ter um lugar de paz dentro dessas paredes. Além da organização, uma coisa importantíssima é a limpeza, que inclusive é facilitada pela organização. Se você tiver a preocupação de deixar o chão todo livre, as bancadas livres, vai ser muito fácil, muito rápido você fazer a limpeza das coisas. E manter tudo limpo quando sujar também. Com isso, a sua casa vai ser um local que vai trazer saúde para vocês todos, beleza, cheiro bom, bem-estar. E uma dica que eu dou para você: se você está prestes a viajar, em geral, quando a gente está arrumando as coisas nas malas, a gente faz uma certa bagunça em casa, né? E às vezes a gente deixa para arrumar tudo só quando a gente volta de viagem. A dica que eu dou é: não faça isso quando você voltar de viagem, faça antes da viagem. Porque quando você está arrumando as malas antes da viagem, você está empolgado, a família toda está empolgada, todo mundo animado, você tem energia, tem disposição para colocar as coisas todas de volta no lugar, aquelas que não vão ficar dentro da mala. Faça uma mini faxina antes de você sair também, aproveitando essa sua empolgação. E quando você voltar para casa, em vez de abrir a porta e encontrar uma casa de pernas pro ar, você vai encontrar um lugar todo arrumadinho, limpinho e cheiroso, como se fosse um quarto de hotel. Isso não é bom? Eu acho uma delícia isso. Depois que você estabeleceu uma organização, um sistema bom de organização para sua casa,
casa, depois que você também organizou com cronogramas toda a limpeza da sua residência, você pode começar a pensar na decoração. Tanto a organização, como a limpeza, como a decoração vão trazer beleza para sua casa. E vão trazer personalidade também. Porque uma casa com cores claras, objetos claros, de linhas limpas, clean, é bem diferente de uma casa com objetos coloniais, mais rústicos, com cores mais escuras talvez. Isso tudo vai depender do seu gosto, do gosto do seu cônjuge, do gosto dos seus filhos. Então, para que a casa tenha a sua cara, você tem que investir em cores e objetos que falem a respeito de vocês e que fazem com que vocês se sintam bem ali, cercados só daquilo que vocês amam. Tudo isso junto, organização, limpeza e decoração, vai fazer com que a sua casa recarregue as suas energias, as suas baterias, seja um lugar de descanso, de paz, de tranquilidade, de amor, de convívio bom, amoroso, um monte de coisa boa que você vai encontrar no céu, você já pode começar a encontrar aqui, na própria casa onde você mora. Deixa eu até explicar uma coisa pra você. Essas coisas todas que você vê aqui atrás são coisas da minha filha. Ela é artista e ela é bastante criativa. Esse cômodo onde eu gravo os vídeos é o quarto dela. Por isso essas coisas todas expressam a personalidade da minha filha. Se eu fosse decorar isso aqui, ia ser um pouco diferente, porque a minha personalidade é um pouco diferente da dela. Mas deixa eu falar agora com você a respeito de algumas coisas que mudaram a minha vida recentemente. A primeira delas, eu não sei se você já ouviu falar, mas foi um evento chamado Semana da Organização, promovido pela Priscila Saboia. Eu descobri por acaso no YouTube, no Facebook. A Priscila é organizadora pessoal, personal organizer, e ela dá consultoria no programa É de Casa, que passa na Rede Globo aos sábados de manhã. E esse curso durou uma semana, foi um mini curso que trouxe algumas dicas muito preciosas que me fizeram enxergar algumas coisas que eu não estava conseguindo enxergar e que estavam me atrapalhando muito na organização e limpeza da minha casa. E uma delas foi o desapego. Eu já vou falar para você sobre as coisas que eu aprendi na Semana da Organização. Mas essa questão do desapego é uma coisa que a Marie Kondo, que escreveu o best-seller A Mágica da Arrumação, desenvolve nos livros dela. Ela escreveu também Isso Me Traz Alegria. A ideia principal dela é: tenha poucas coisas e somente as coisas que você ama. Se você perdesse, você compraria de novo. Pegue todas as suas coisas e avalie. Você sente esse amor por essas coisas? Ou elas são importantíssimas para você? Por exemplo, uma certidão de nascimento. Eu não sinto amor por uma certidão de nascimento, mas é um documento importantíssimo. Então, ele deve continuar sendo guardado. Você não vai jogar fora. Mas nas outras coisas que você pode ou não jogar fora, o critério vai ser o que você ama e não pode viver sem. Assim você vai ter poucas coisas, mas coisas maravilhosas que enchem o seu coração. O resto, ficou na dúvida? Desapegue. Dê para os outros, dê para quem vai precisar. E dê com gratidão pelo que aquela coisa representou durante alguma época para você. Então a primeira coisa que mudou a minha vida foram as coisas que eu aprendi na Semana da Organização, principalmente o desapego. A segunda coisa que mudou a minha vida foi isso que eu acabei de falar. Você ter só aquilo que você ama. E o que a gente faz em relação aos presentes que a gente recebeu das pessoas que nos amam e que não nos agradaram? Você pode guardar esses presentes durante um tempo numa caixa, num local mais ou menos inacessível. Se, por exemplo, você recebeu a visita da pessoa que te deu aquele presente, você quiser agradar a pessoa, use aquilo, coloque à vista para dar um agrado. Ou foi o seu marido que lhe deu, de vez em quando você vai, você coloca. Mas fora essas ocasiões em que você queira dar um agrado, deixe guardadinho, escondidinho lá, num local que não atrapalhe. E depois de muito tempo que você não use mais, desapegue e dê para alguém que vai fazer bom uso. A terceira coisa que mudou a minha vida foi uma coisa que a Priscila Saboia ensinou nessa Semana da Organização. Enquanto a Marie Kondo fala pra gente tirar dos armários todas as coisas, não só dos armários, mas de todos os cômodos, e colocar juntas por categoria, porque ela parte do princípio que você pode ter roupas no seu quarto, roupa na sala, roupa na lavanderia, roupa no banheiro, e ela fala, não, coloque tudo junto para que você possa fazer essa seleção. Tem até uma lógica, mas quando eu tentei fazer isso, comigo não deu muito certo, porque quando eu esvaziei o meu guarda-roupa, a minha cama, eu não ia jogar tudo no chão, então a minha cama ficou completamente entulhada de coisas
E não deu tempo de eu fazer tudo em um único dia. Conclusão, eu não tinha onde dormir. Já a Priscila Saboia ensinou um método mais prático, que é para você fazer as coisas aos poucos. Arrume uma gaveta, comece com uma gaveta. Depois, quando você passar para a segunda gaveta, se você descobrir que tem coisa que ficaria melhor naquela primeira que você já arrumou, você coloca lá. Você vai fazendo ajustes na arrumação que você já fez. E se você for fazendo devagarzinho, 15 minutos por dia, depois de um tempo, mesmo que seja um período longo, depois de um tempo você já vai ter arrumado a sua casa inteirinha, já vai estar tudo organizado. Isso para mim foi libertador. Porque eu não preciso ficar com aquele sentimento de culpa de que eu não consegui dar conta de tudo de uma vez. Quarta coisa que mudou a minha vida: fazer o que precisa ser feito assim que a situação o exigir. Por exemplo, caiu um negócio no chão, sujou, não deixe para depois, faça imediatamente agora. Manchou a roupa, faça a remoção da mancha agora mesmo, assim que você puder. Você tirou uma coisa do lugar, acabou de usar, não deixe para guardar depois. Agora, imediatamente guarde. Eu aprendi isso com a Priscila Saboia, com a Flávia Ferrari, do canal A Dica do Dia, e com a Rafaela Oliveira, do canal Organize Sem Frescuras, também conhecida lá da coluna que ela tem na revista Crescer. Sabe por quê? Se você fizer aos poucos, conforme a necessidade for aparecendo, você vai fazendo, não vai nem percebendo que você está arrumando, ou limpando, ou organizando, ou decorando, seja lá o que for. Fazer aos pouquinhos faz com que você não fique cansado, você não vai ficar estressado, porque você não vai nem perceber. Aquilo não dá trabalho nenhum, não dá estresse, não causa problema, preocupação. Já se você for deixando as coisas irem se acumulando, por exemplo, a louça que você acabou de usar para preparar o almoço, lave assim que você terminar de usar, porque vai ser pouca coisa, rapidinho você dá conta. A louça em que você comeu o seu almoço, lave assim que você acabar o almoço, em vez de deixar aquela pia aí ficando cada vez mais entulhada e você precisar de um tempão para conseguir organizar e limpar aquilo tudo. Quinta coisa que mudou a minha vida: lenços umedecidos feitos por você mesmo, lenços para limpeza da sua casa. Essa dica eu aprendi com a Priscila Saboia. Você faz uma mistura de 300 ml de água, 100 ml de vinagre de álcool branco, uma colher de sopa de detergente da sua preferência, de preferência o incolor, porque não vai manchar nada, e algumas gotas de essência ou perfume para tirar o cheiro do vinagre. Se você quiser, você pode usar um pouco de desinfetante também, mas a essência ou óleo essencial vai fazer com que o cheiro bom fique mais forte. O que você vai fazer? Você vai pegar toalhas de papel descartáveis, mas não pode ser qualquer uma não. Tem que ser da marca Snob, que é aquela que é mais resistente, meio plastificadazinha. Eu já tentei fazer com outras marcas e não dá certo. O lenço acaba se dissolvendo todo, fica uma porcaria. Mas com a Snob dá certo, porque ela não dissolve fácil. Você vai colocar um rolo de papel toalha inteiro, se você tiver um recipiente cilíndrico, como aqueles em que você compra whey protein, ou se você não tiver nada assim tão alto, você vai cortar ao meio o papel toalha, vai colocar a metade do rolo dentro de um pote de sorvete com tampa. O importante é que, seja qual for o pote, ele tenha tampa. Você vai, antes de colocar lá dentro, retirar aquele rolo de papelão central, você vai puxar a pontinha do papel toalha, que está bem ali no meio, um pouquinho para fora, e em cima do papel toalha você vai colocar essa mistura. Essa proporção que eu dei para você é para você fazer meio rolo. Se você for fazer um rolo inteiro, você tem que dobrar tudo isso que eu falei desses ingredientes. Você vai tampar e vai esperar 24 horas para você poder usar. Quando você for usar, esses lenços já vão estar impregnados dessa mistura, que é altamente desinfetante, e você vai ter ali prontinho um lenço umedecido para você poder passar na pia, no vaso sanitário, no chão do banheiro, em qualquer lugar que você queira. Sempre que o meu banheiro começa a ficar meio sujinho, eu pego um lenço desses, passo em toda a pia. Pego um outro lenço, passo em todo o vaso sanitário, menos naquela parte de dentro, que a gente lava com esfregão. E pego mais um ou dois desses lenços umedecidos e passo no chão. Fica tudo limpo, com a facilidade de você pegar tudo que é poeira ali, porque está umedecido, desinfetado, prontinho para você usar sem estresse. Sexta coisa que mudou a minha vida: o esfregão, ou mop, como tantas pessoas chamam hoje em dia, noviça. Essa dica eu peguei com a Flávia Ferrari e com a Rafa Oliveira. Esse mop é diferente dos outros porque ele tem um recipiente
recipiente onde você coloca o líquido da sua preferência. O que eu coloco ali? Essa mesma mistura que eu faço para os lenços umedecidos ali dentro, só que com uma quantidade maior de desinfetante, aquele desinfetante cheiroso que a gente coloca no chão, eu coloco nessa misturinha. Quando você for passar o esfregão no chão, principalmente no da cozinha, porque todos os dias você precisa limpar o chão da sua cozinha. Mesmo que você não tenha tempo para passar na sua casa inteira, na cozinha você precisa passar todos os dias. Se possível, várias vezes por dia. Todas as vezes em que você usar o fogão. Para evitar que a gordura fique grudada no chão, depois vai grudar no seu calçado e você vai sair espalhando por toda a casa, emporcalhando a casa toda. Você usa esse esfregão. O tecido dele vem exatamente no formato da base e ele é preso com algo que lembra um velcro. É super fácil de você usar porque você borrifa a mistura e já passa o esfregão com esse pano próprio dele. Acabou de usar, você tira, lava no tanque com sabão de coco ou sabão da sua preferência e já tá limpinho e novo para você usar no tamanho certo, não fica aquele pano de chão enorme, e bota de volta no esfregão. E ele tá sempre ali, pronto para usar. Em 5 minutos você resolve o problema do chão da cozinha. Sétima coisa que mudou a minha vida: os diversos usos do vinagre de álcool branco. Para as refeições eu não gosto desse tipo de vinagre, eu gosto do vinagre de maçã, mas o vinagre de maçã é meio colorido. Para limpeza, para desinfetar, tem que ser o vinagre de álcool branco. E se você quiser saber os diversos usos que ele pode ter, para passar nos móveis, para passar no chão, para clarear roupas, dê uma olhada nos canais da Flávia Ferrari e da Rafaela Oliveira. Vou deixar o link aqui embaixo para você poder dar uma olhada. Inclusive eu deixo essa mesma mistura que eu coloco no mop e que eu coloco nos lenços umedecidos dentro de um borrifador, porque às vezes você precisa usar um pouco mais da mistura do que seria possível no lenço descartável. Eu uso o borrifador para colocar onde eu preciso e passo um papel toalha. E pronto, está resolvido, tudo novo e limpo. Oitava coisa que mudou a minha vida: colocar 7 sacos de lixo, um dentro do outro, dentro do lixinho do banheiro. Às vezes uma coisa que desanima a gente de fazer essa limpeza da lixeira do banheiro é a gente ter que tirar o saquinho, pega outro saquinho, abre, coloca ali dentro. Isso demora um certo tempo. Mas eu aprendi com a Rafa Oliveira que se você pegar 7 saquinhos, colocar um dentro do outro e depois colocar esse conjunto de 7 saquinhos dentro da lixeirinha do banheiro, isso agiliza demais essa limpeza, porque você só vai precisar tirar a tampinha, tirar o saquinho, põe a tampinha de volta e pronto, já está resolvido ali. Muito mais fácil. Nona coisa que mudou a minha vida: ter caixas e potes transparentes com tampa, com etiquetas de contact preto, que você mesmo pode fazer, e caneta giz para escrever o conteúdo daquilo ali. Por que isso é importante? Porque você pode mudar de ideia. Por exemplo, se você chegou, pegou um pote e escreveu arroz. Depois de um tempo você chegou à conclusão de que aquilo é muito pequeno para a quantidade de arroz que você precisa colocar guardado. Você pode colocar o arroz num pote maior e naquele menor você vem com um pano ou papel toalha e você apaga o que você escreveu. Depois escreve o nome do novo conteúdo. Além de ficar super bonito, você consegue sempre estar reaproveitando os potes, sem precisar trocar de etiqueta, só muda o nome que está escrito ali. 10ª coisa que mudou a minha vida, e eu não estou ganhando um tostão para falar a respeito disso: Veja Gold Cozinha. Uma coisa que me deixava muito estressada era quando eu encontrava alguma sujeira de gordura ou alguma mancha e eu ficava colocando produto de limpeza e esfregando, e o negócio não saía ou demorava um tempão para sair. Com o Veja Gold Cozinha, você borrifa e imediatamente você já pode tirar passando uma esponja ou um papel toalha e sai tudo. É impressionante. Eu inclusive fiz o teste porque minha mãe adora Mr. Músculo, não vive sem, e eu quis saber se o melhor era o Mr. Músculo ou o Veja. Peguei uma porta dos meus armários que fica bem perto do fogão, deixei ela ficar bem suja. Em metade dessa porta eu coloquei Mr. Músculo, na outra metade botei o Veja Gold Cozinha. O que eu percebi é que o Mr. Músculo cria uma espuma bem forte, mas muito concentrada. Então ficaram alguns pontos com Mr. Músculo
algumas ilhas de Mr. Músculo no meio daquela sujeira. Nos locais em que o Mr. Músculo caiu, realmente saiu tudo, mas precisou esperar um tempo e eu não consegui espalhar para outros locais não. Já o local em que eu coloquei Veja, além do Veja ser mais líquido, ele borrifa espalhando totalmente, você consegue, mesmo com a mão ou com a esponja, espalhar na mesma hora e em todos os locais em que o Veja for colocado, na mesma hora você já pode passar o papel toalha ou a esponja que sai tudo, é impressionante. Isso trouxe uma rapidez muito grande para eu conseguir limpar as coisas, desengordurar, tirar manchas. Podem ser manchas ou placas de gordura recentes ou antigas. Sai tudinho e eu recomendo para você. Vamos então agora falar sobre esses 3 elementos de que eu falei: a organização, a limpeza e a decoração. Começando pela limpeza. Eu já falei que você deve dar atenção especial para o chão da cozinha. Todos os dias. Você está sem tempo? Não pode passar na casa inteira, no da cozinha você tem que passar. E tenha também um cronograma de limpeza, isso facilita demais a sua vida. A Flávia Ferrari tem cronogramas de limpeza e a ideia disso é que você faça um pouquinho todo dia e que ao fim de uma semana, por exemplo, ou de um mês, a sua casa inteira esteja limpa e você esteja sempre conseguindo manter ela assim. É melhor do que você fazer ou pagar para que alguém faça uma faxina todas as semanas ou a cada quinzena e nos intervalos você ter uma casa toda suja. Outra coisa é ter esses lenços umedecidos de que eu falei, ter também na sua área de serviço o mop já abastecido com a mistura que você vai passar no chão, ter também o borrifador com essa mesma mistura e também ter um frasco de Veja ou de cozinha. Precisou, tá tudo ali à mão e você já pode usar. Use sempre essas coisas, ou com papel toalha ou com uma esponja, o que você preferir, ou um pano seco. Falando agora de organização, quais são os 5 principais erros que você pode cometer ao tentar organizar a sua casa? Primeiro, achar que vai resolver os seus problemas comprando produtos organizadores. Só que se você não sabe direito para que eles vão servir, se eles vão ser realmente a necessidade sua, você vai só gastar seu dinheiro e depois ainda vai ter mais produtos organizadores inúteis para ter que guardar em algum canto na sua casa. Faça primeiro um sistema de organização e só depois é que você vai poder comprar produtos organizadores sabendo o que você vai estar fazendo. Segunda coisa, a síndrome da gata borralheira. Você todos os dias tem que fazer praticamente uma faxina na sua casa, viver organizando tudo, arrumando. Não faça isso. Coloque no lugar um pouquinho por vez e depois que a sua casa estiver toda organizada, você só vai precisar fazer arrumações bem rapidinhas, colocando as coisas no lugar. Terceira coisa, criar o seu sistema, mas sem discutir com a sua família. Dizer, o meu jeito é o certo. E deixar depois todo mundo sem saber o que foi que você fez, onde você escondeu as coisas e todo mundo ficar sempre dependendo de você para dizer onde é que as coisas estão. Explique para todo mundo. Coloque tudo em locais lógicos. Combine com eles onde seria mais lógico para todo mundo. E coloque etiquetas em tudo que você puder. Não fica feio, pelo contrário, fica bem bacana, bem bonito, bem organizado. Quarto erro, síndrome do náufrago. Você chegar e não querer jogar as coisas fora porque você pensa, pode ser que eu precise disso algum dia. E aí fica entulhando a sua casa de coisas como se você vivesse na guerra e não tivesse facilidade para comprar essas coisas na hora que você bem entender e precisar. Isso para mim foi libertador. Tenha só o que você ama, o que você sabe que realmente vai precisar, tipo documentos, e as outras coisas que você ou não ama ou tá na dúvida se vai precisar ou não, jogue fora, se desfaça. Tenha certeza, se você precisar, não vai faltar dinheiro para você comprar. Você vai ter coisas até mais recentes que não vão estar ultrapassadas e vão ser muito mais úteis para você. E o quinto erro é você ter excesso de coisas de decoração, achando que a sua casa tá feia por um problema de decoração. Aí o que você faz? Compra mais coisa de decoração e deixa a sua casa mais entulhada. O que você precisa é, primeiro, ter uma casa limpa. Segundo, é ter uma casa organizada, com poucas coisas, mas coisas boas, que vão ser úteis de fato para você e que você ame. E só em terceiro lugar, caso você sinta necessidade, você vai comprar objetos de decoração ou você vai fazer objetos de decoração para tornar a sua casa mais com a sua cara. Lembre-se que menos é mais. E quando
quanto menos coisa você tiver para administrar, mais tempo livre você vai ter, mais liberdade para viver e fazer o que você bem entender. Então, quais seriam os 6 passos, segundo a Priscila Saboia, e que eu apliquei na minha vida e deu certo, para você ter uma casa organizada? O primeiro de todos é você criar o seu sistema de organização. Tem que ser um método que seja lógico, eficiente e fácil, não só para você, mas para todo mundo. Por exemplo, o que você mais usa deve ficar mais perto das suas mãos e mais perto do local onde essa coisa vai ser usada. Se você tem prateleiras em lugar de gavetas, organize as coisas que estão dentro dela em caixas com etiquetas. Essas caixas vão funcionar como gavetas e você vai puxar a caixa todas as vezes que você precisar de alguma coisa que está dentro dela. E depois basta colocar no lugar, pronto, já está tudo organizado de novo. Segundo passo, desapegue. Fique com você só com aquilo que, caso você perdesse, você compraria de novo. Se você ficar na dúvida, jogue fora. Dê para alguém que precise, alguém que vá fazer melhor uso. Terceiro passo, avalie a praticidade e a facilidade do sistema que você implantou. Antes de ser lindo, o seu sistema tem que ser bom e eficiente. E isso tem que ser com todo mundo, que é o quarto passo. Decida com todas as pessoas que moram com você onde cada coisa deve ficar. Qual seria a casinha lógica, o local lógico para que aquela coisa fique guardada. E comece com aquilo que gera mais estresse para você. Alguma coisa que todo dia você tenha que ficar procurando, por exemplo, as chaves do carro. E vá, aos poucos, organizando de acordo com o sistema que você estabeleceu. Seja exemplo para as pessoas. Se você via alguma coisa que está fora do lugar, coloque no lugar. Viu alguma coisa que está suja, limpe. Mesmo que não tenha sido você o responsável por aquilo que está sujo ou fora do lugar. Ensine pelo exemplo. E devagarzinho as outras pessoas vão começar a ser contagiadas. Repreenda, mas repreenda com amor. Ensinando para as pessoas. Porque pode ser que elas ainda não tenham entendido a lógica do negócio. E use etiquetas para facilitar a sua vida e a vida de todo mundo. Quinto passo. Agora sim você vai comprar os produtos organizadores de que você precisar. Gavetex, que é uma coisa que aproveita bastante o espaço dentro dos armários. Colmeias, divisórias de gaveta que você mesma pode aprender a fazer. Caixas transparentes, potes de sorvete, caixas de bombom. O que você tiver, só depois de usar o que você tiver. Se você chegar à conclusão que você precisa de outras coisas diferentes, aí sim, compre. Mas compre sabendo o que você realmente vai precisar. E o sexto passo, não faça tudo de uma vez só não. Porque você não vai conseguir fazer tudo em um dia só e a sua casa vai ficar o caos na hora que você for dormir. Faça um pouquinho de cada vez, de acordo com o que você puder. Se o tempo disponível para você é de 2 horas, use 2 horas para organizar alguma coisa. Se o seu tempo disponível é de 15 minutos, use só 15 minutos para organizar alguma coisa. Mas o importante é que você vá fazendo sempre, sem esmorecer. E não fique com complexo de culpa se um dia você não conseguir fazer. Eu tive que ir em médico, fazer um monte de consulta, um monte de exame, não deu tempo para eu fazer hoje. Não tem problema. Amanhã você retoma. O importante é que você continue sempre caminhando nessa estrada da organização. E agora vamos falar sobre a decoração, que é a alma da sua casa. Cara dela de acordo com a sua alma, a alma do seu cônjuge, a alma dos seus filhos. Isso você obtém através dos objetos e das cores que você escolhe, de acordo com a sua personalidade, mas também tem que ser de acordo com o tamanho da sua casa. Se você mora numa casa grande, você não vai colocar uma mesa bem pequenininha no meio da sala. Se você mora numa casa pequena, você não vai colocar uma mesa enorme para 12 pessoas ali. Não vai dar certo. Então, os objetos de decoração, sejam móveis, sejam coisas menores, jarros, por exemplo, quadros, tem que ser de acordo com o tamanho da sua casa. Você precisa deixar a circulação livre para as pessoas poderem passar, sem que eles precisem ficar toda vez batendo o joelho, ou a perna, ou o braço, ou o dedinho do pé, cada vez que forem passar. E você deve usar as paredes para facilitar a sua vida também. Coloque prateleiras para deixar as bancadas da cozinha, a pia, por exemplo, livres para você poder trabalhar. Eu percebi que a maior necessidade que eu tenho na cozinha é de bancadas, locais para apoiar os alimentos enquanto eles estão sendo preparados. Então, use prateleiras, coloque o escorredor de prato suspenso, multiplique o seu espaço usando
as paredes, os espaços verticais que você tem, para que os horizontais possam ser livres e ter melhor uso. E se você gostar de plantas, você também vai ter plantas de acordo com o seu gosto, mas também nunca esqueça que deve ser de acordo com as necessidades delas também. Não adianta você morar num lugar quente e gostar de plantas que gostem de clima de montanha. O contrário também não vai adiantar. Não adianta você morar num apartamento que nunca pega sol e você colocar plantas que exigem sol pleno. Você tem que respeitar as necessidades de clima, frio ou quente, de luz, pleno sol, meia sombra, sombra, e de água também, que as plantas têm. Regar demais um cacto vai fazer com que ele apodreça e morra. Regar de menos uma planta que gosta de solo úmido vai fazer com que ela seque e morra também. E se você gosta de plantas, mas não tem tempo para cuidar delas, você viaja muito, por exemplo, ou você não tem luz suficiente em casa para ter, mas você gostaria de ter plantas, o que você pode fazer? Primeiro, você pode ter plantas artificiais. Hoje em dia, essa indústria está super desenvolvida. Tem plantas que você nem acredita que sejam artificiais. Se mesmo isso não te agradar, você gosta de plantas, mas você não quer ter plantas artificiais, você pode ter quadros com plantas. Eu fiz desse jeito, assim que eu me mudei para Brasília. Eu morava num apartamento que não tinha local para eu ter plantas de verdade, e eu não ia nem ter tempo para cuidar. O que eu fiz? Fui na Leroy Merlin e comprei quadros com desenhos de plantas, fotos de plantas também, e coloquei, espalhei pelas paredes. Ficou bem bacana. Outra coisa, escolha os seus móveis de acordo com a sua personalidade. As cores das suas paredes também. Estude as cores. Saiba que as cores calmantes, que são as cores mais azuladas e mais claras, ficam bem nos quartos, nos lugares onde você precisa de paz, de descanso. As cores mais fortes, como laranja ou amarelo, são boas em locais de convívio ou locais onde você precisa exercitar a sua criatividade, como a sala. Se você tem uma personalidade suave, privilegie cores claras e suaves. Se você tem uma personalidade mais agitada, privilegie cores mais fortes, talvez mais escuras também. Escolha móveis mais clean, mais limpos, de linhas mais simples, se você gosta de coisas mais descomplicadas. Mas se você já tem uma tendência a gostar mais de coisas do passado, opte por móveis coloniais, objetos antigos, vintage. Faça com que a sua casa tenha a sua cara e você vai se sentir bem morando dentro dela. Se você quer saber mais a respeito desse assunto, você pode ler os livros da Marie Kondo, A Mágica da Arrumação, e isso me traz alegria, principalmente para ajudar você no critério de desapego, de descarte das suas coisas. Você pode também participar do curso que a Priscila Saboia dá sobre o método Reorganize. A cada 6 meses, mais ou menos, ela abre inscrição para novas turmas. Eu não fiz esse curso, mas pretendo fazer um dia. Mas enquanto isso não acontece, você pode seguir a Priscila no Instagram, no Facebook e no canal dela no YouTube. Você pode fazer isso também com a Rafa Oliveira, do Organize Sem Frescuras, e a Flávia Ferrari, com a dica do dia, para saber mais a respeito de cores que poderiam ficar bem, trazer descanso, trazer coisas boas para você na sua casa, de acordo com cada ambiente. Você pode olhar o livro do David Zilad, que eu já falei em outros vídeos, que está em inglês, mas que você pode pedir ajuda de alguém, caso você não domine a língua. A respeito de estilos na decoração, no guarda-roupa, em tudo na vida, enfim, você pode dar uma olhada no livro Questão de Estilo, da Carrie McCarthy e da Daniela Laporte. Se você gosta de plantas naturais, quer aprender a cultivá-las, tê-las dentro e fora de casa, dê uma olhadinha nos livros do Instituto Plantarum de Estudos da Flora, Plantas Ornamentais no Brasil, e nesse livro ele mostra, com fotos, as plantas, o clima, o tipo de solo, o tipo de luminosidade que cada uma delas precisa. Se o seu negócio são árvores, você pode olhar os volumes Árvores Brasileiras, que ele escreveu também, e árvores exóticas, ou seja, árvores de fora do Brasil, que não são nativas daqui. Ele tem também vários outros livros a respeito de plantas, plantas medicinais, plantas de Roberto Burle Marx, se você for fã. Dê uma olhadinha lá no site. E na próxima semana, a gente vai falar sobre um assunto importantíssimo e que pode ajudar a gente a ter um lar de paz, de tranquilidade, de amor. Perdão. Será que isso é uma coisa que a gente consegue aprender? Vamos ver na sexta que vem.